Olá! Existe uma grande dúvida entre as pessoas de por que contratar uma empresa de recrutamento e seleção externo para dentro da minha empresa. Independente do tamanho que vocês forem, se vocês têm ou não um RH interno, existem alguns fatores que vão ajudar vocês a entender isso melhor. Primeiro, vocês diminuem tempo. Porque se você é gestor, líder, RH, o processo seletivo é um processo demorado, é um processo que você requer tempo nele. Então você diminui tempo de duas formas. Primeiro, sobra tempo para você, enquanto líder RH, trabalhar naquilo que vocês realmente fazem diferença na empresa, nas estratégias realmente na empresa. E segundo, eu consigo reduzir o tempo de trazer o candidato para vocês. Porque, por exemplo, se você é o RH ou mesmo um líder, um gestor, você não tem só o recrutamento para fazer, você tem várias outras coisas para fazer. Então, o seu recrutamento, se você não fizer ele muito rápido, gastar muito tempo com ele, se isso acontecer, você está deixando de entregar outras coisas. Se isso não acontecer, você vai aí alongar por 15, um mês um processo de contratação que a gente pode fazer num tempo mais reduzido. Então, vocês ganham em dois fatores tempo. Além disso, custo. E quando eu digo de custo, primeiro, como nós só trabalhamos com recrutamento e seleção, a gente consegue, enquanto vocês aplicam, sei lá, vamos pôr no máximo 50 testes comportamentais por mês, a gente aplica 200, 300, dependendo. Então, eu consigo diluir os custos de teste e eu tenho todos os tipos de teste comportamental. Porque hoje, se você vai pegar numa empresa um teste, se você pagar por um teste, você vai pagar ele muito caro. Então, a gente paga por pacotes de testes, por exemplo, e a gente consegue diluir custos, que para vocês fica muito alto. Diluir custo também na área de divulgação das vagas. Hoje a gente tem N ferramentas de divulgação, então a maioria são pagas e não são baratas. Mas quando eu diluo isso para vários clientes e para o meu negócio, eu tenho um custo mais reduzido para passar para o meu cliente, que se ele for fazer sozinho, ele acaba tendo um custo maior. Além disso, a questão da assertividade. Bom, quando você não tem um RH interno, a gente só faz isso. E a gente tem todo o papel da psicologia, de análise comportamental, personalidade, que ajuda na assertividade. Além disso, além dessa assertividade, e vamos colocar o RH interno, a gente trabalha juntos. Então, não é que a gente faz um processo de recrutamento externo e o RH não entra. Pelo contrário, nós trabalhamos em conjunto e aí a gente tem uma assertividade ainda maior, em que nós, enquanto recrutadores externos, entramos no processo de abertura de vaga, divulgação, avaliação de candidato, para trazer os melhores dos melhores para o RH. E o RH interno entra na solicitação da vaga, porque ele sabe melhor do que ninguém o que realmente eles estão precisando, vocês dentro da empresa estão precisando, porque ela já discutiu com o líder, com toda a equipe, e entra na finalização do processo, que é quando a gente vai para as últimas avaliações ou as entrevistas com o candidato. E enquanto a gente traz toda a avaliação técnica, comportamental, de personalidade do candidato, o RH interno vem principalmente com o fit cultural, que ele sabe muito mais do que a gente. Então, são 3 fatores que eu falei, independente do seu tamanho, independente de ter um RH ou não, que a gente entra. Quando existe o RH, óbvio, a gente acaba entrando nos processos mais estratégicos, de coordenadores, alguns analistas específicos, vagas fora da região da empresa, vagas novas, que é novo para o negócio. Então, vagas que tem muita concorrência de mercado, e aí são vagas mais difíceis, elas requerem mais tempo, mais momentos por conta dela, e aí, por isso, o interessante é a gente ter uma empresa de recrutamento e seleção externo trabalhando junto. Bom, mas é fácil eu falar disso, afinal de contas, né? Tô falando do nosso negócio, e por isso a gente decidiu trazer um parceiro nosso para falar realmente da importância do processo de recrutamento e seleção externo junto ao RH interno. E aí a gente tem uma convidada que vai falar agora pra gente, que é a Fernanda Noronha, gerente de RH da Bravir, que são nossos parceiros há anos, e a gente vem recrutando juntas. E no caso da Bravir,
os recrutamentos mais de vagas mais operacionais 100% com a Fernanda, mas as vagas mais analistas e estratégicas a gente trabalha juntos em parceria. Então, deixo vocês aqui, vou deixar vocês em boas mãos que é com a Fernanda, que eu acho que ninguém melhor do que um parceiro nosso para falar da importância do nosso trabalho junto com eles. Então, um grande abraço e agora é com a Fernanda. Ei pessoal, meu nome é Fernanda, sou analista de RH da Bravi e fui convidada para falar um pouco da minha parceria com a Paola. Bom, ela ajudou a gente num processo, num recrutamento super estratégico, que era um cargo de liderança. Então ela foi na empresa, conversou com a gente, alinhou junto comigo quais eram as minhas expectativas, as expectativas da empresa em relação a esse cargo, a essa pessoa, o que a gente precisava, quais as competências que a gente precisava para essa pessoa. E aí ela divulgou a vaga, pegou os melhores currículos, fez todas as entrevistas iniciais pra gente. Foi muito bom, foi muito positivo. E hoje a gente tem a pessoa ideal para esse cargo, então foi muito bacana. No nosso dia a dia, enquanto RH, a gente tem muitas atividades, muitos processos para fazer. E vagas mais estratégicas necessitam uma atenção maior. Então foi por isso que a gente contratou o serviço da Paola e entrou como um complemento muito positivo. Assim, a gente trabalhou em parceria e foi muito legal. É importante frisar que esse processo soma muito no nosso recrutamento. Então a gente senta, conversa, se envolve, discute, planeja, analisa. Isso é muito bacana, porque a gente troca experiências, a gente troca ideias, a gente compartilha os pensamentos. Então o processo fica muito mais rico. Então isso é muito bacana. Então se eu puder indicar a Paola para todas as empresas, eu indico. Eu acho que isso só fortalece o RH e deixa o RH ainda mais estratégico. Acho que é muito positivo. E vou fazer muitos recrutamentos ainda com a Paola. Bom, então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Tchauzinho.